Muito bem, gente, vamos começar a nossa aula de hoje e eu vou apresentar dois temas muito importantes para o trabalho que a gente vai desenvolver. Inclusive, depois desse nosso momento aqui conceitual, teórico, a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho, tá? E o que nós vamos conversar hoje é o seguinte: eu vou mostrar para vocês sobre o Reactotron. Eu já havia falado anteriormente, só que a gente vai rever hoje o Reactotron. Opa! 12 peitos, eu não vi pelo menos um. Boa noite. Tá bem, meu jovem? Tudo bem, agora melhor, né? Com vocês aí, né? Vocês chegando. Tudo bem, a nossa aula já começou. Tá? Aliás, já estamos gravando. Ouviu, Juscelio? Oi. Já estamos gravando a aula, inclusive. Ok, Sara? Ok, Kátia? Já estamos gravando, tá? Então, vamos lá. Ô, Juscelio, é isso. Tudo bem, vamos lá. Aí você... Aqui que dá uma luzinha que eu permito o acesso de vocês aqui. Vamos lá. Bom, mas retomando aqui a nossa aula, né? Fui, assim, abruptamente interrompido, né, Vitória? Né, Vitória? Nós fomos interrompidos, assim... Vamos lá. Podemos, pessoal? Obrigado, Miguel. Então, vamos lá. Agora vamos, gente. Vitória, Kátia, Glauco, Juscelio, Lucas, Halisson, Juan, Sara. Olha um aqui. Muito bem. Gente, o Reactotron ele vai ser muito importante para a gente poder fazer um trabalho de depuração na nossa aplicação. Por isso, assim, eu faço questão que vocês instalem e utilizem o Reactotron. Eu, inclusive, olha, eu já estou com o meu Reactotron aqui, olha. Tem o íconezinho dele, ele já está aqui em execução, tá? Vou comentar sobre ele daqui a pouquinho. E depois a gente vai falar sobre rotas privadas. Isso aqui é um assunto muito importante, por quê? Porque nós temos uma API que trata da parte de autenticação. Então, uma vez que o usuário esteja autenticado na aplicação, aí a gente vai trabalhar com essas rotas privadas, a gente vai permitir que ele acesse as rotas. Caso contrário, ele não vai poder acessar determinadas rotas, ou seja, rotas privadas, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque aqui vai ser a base do trabalho de vocês, que vai ser a tela de login, que eu vou pedir para vocês desenvolverem. Porque se o usuário tentar acessar qualquer rota que seja privada na aplicação, ele vai ser direcionado para a página de login, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar. Chegou o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Vamos lá. Juscelio. Legal. Legal aqui, Juscelio. Depois você pode entrar no Meeting aí, tá? O Kátia também, agora entrou. Vamos compartilhar a nossa tela, pessoal? Vamos lá. Tela compartilhada. Então, o nosso primeiro assunto vai ser esse aqui, ó. Configurando o Reactotron. Muito bem, para a gente poder utilizar o Reactotron, inclusive no nosso projeto, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente tem que importar essa biblioteca aqui, ó, Reactotron-React-JS, tá? Ok, Lucas? Ok, Harrison? Vamos lá? Focados aí? Então, vamos lá. Tudo certo aí, Harrison? Certo? Podemos continuar? Tá bom. Então... Reactotron que vai usar de novo ele. Isso, é isso aí.
Bom, em seguida, dentro da pasta src, a gente tem aqui uma pastinha config, e dentro dela a gente vai definir a configuração do Rectotron. Então, eu tenho o arquivo Rectotron, config.js, e essa aqui é a configuração dele. Nós já usamos, né, como vocês mesmos já falaram aí, tá? E o Rectotron ele vai ser utilizado no nosso ambiente de desenvolvimento. Só vai justificar a gente trabalhar no ambiente de desenvolvimento, tá? Que ele vai servir para a gente poder fazer aí umas depurações no nosso código. Tá? Então, basta a gente fazer essa configuração, vocês se lembram, e a partir daí, pronto, o Rectotron ele passa a estar configurado. Lá no nosso app.js, nosso arquivo principal, né, da aplicação, a gente porta o Rectotron config, que é esse arquivo que eu citei anteriormente, esse arquivinho aqui, ó. A gente faz a importação dele, ele fica na pasta config, olha, config, Rectotron config. Tá? Bom, uma vez que eu executo a aplicação, estando o meu Rectotron em execução, o que acontece? Ele vai mostrar a nossa conexão. Então, por exemplo, olha, vou fazer aqui o seguinte, opa, Jonathan está aí? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aqui, na nossa aplicação está aberta, nosso código está aberto, eu vou interrompê-la, vou dar um Ctrl+C, vou dar um S, e vou executá-la novamente. Olha. Vou executar aqui o yarn start, que é o script, né, que nós utilizamos para executar a aplicação, beleza? Aplicação rodando. Aí, se eu for lá no Rectotron, ele vai mostrar que eu tenho uma conexão. Tá? Então, se eu clico nessa conexão aqui, ele me mostra todas as características da minha conexão. Isso aí vai ser uma coisa muito útil, como vocês já viram, e a gente vai retomar isso aqui. Sara, certinho. Bom, então, nesse primeiro momento aí, a gente falou simplesmente dessa configuração. Opa! Representante? Vamos aí. Boa noite. Aí, Lucas, você achou que seu irmão não viria aí? Bom, então agora vamos para a parte mais importante que a gente vai tratar agora. Vou até fechar esse documento aqui. Então, vamos falar agora sobre rotas privadas. Agora eu vou pedir, assim, toda atenção irrestrita, porque essa parte aqui eu quero que conste no trabalho de vocês, tá? A aplicação de vocês tem que ter essa rotina aqui implementada. Ok? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Se você tiver alguma outra estratégia, viu, Halisson? Tá? Eu vou pedir que você utilize essa minha estratégia. Tá bom? Para efeito de exercício, tá bom? Eu sei que você tem uns colegas aí que caminham junto contigo, né? Então, é bom eles acompanharem, tá bom? Vamos lá. Bom, então, nesse momento agora, a gente vai trabalhar com controle de acesso às rotas. Tudo bem, Jonathan? Então, vamos lá. Pois até o momento, podemos acessar todas as rotas, mesmo não estando logado. Se a gente for analisar a versão anterior, né, do projeto, a gente poderia acessar qualquer rota que a gente definisse. Só que a partir de agora, não. Agora eu vou criar uma estratégiazinha aqui que vai definir o seguinte: se a rota vai estar privada ou ela vai estar pública, né, liberada para todo mundo utilizar. Então, a gente vai fazer uma verificação se o usuário está logado ou não. Coisa muito simples. Vamos entender como é que isso vai funcionar. Olha, podemos verificar que as nossas rotas já foram configuradas. Então, eu tenho aqui, ó, nas rotas dashboard, eu vou até mostrar aqui na aplicação para vocês, olha, essa é a nossa estrutura do projeto, que a gente já falou algumas vezes, né? Dentro do Pages aqui, nós temos as nossas páginas, que são as nossas rotas. Então, dentro da rota dashboard, né, que é a nossa área de trabalho, a gente tem um index aqui, que ele simplesmente imprime uma palavrinha chamada dashboard. Então, a aplicação está em execução. Olha, se eu vier aqui, ó,
por exemplo, aqui na aplicação. E se eu colocar aqui, ó, localhost 2.3000/dashboard, ele vai executar essa rota. Não tem problema nenhum. Tá? Se eu digitar aqui, tem uma outra rota aqui, que é a rota de perfil do usuário. A rota profile. Ele vai mostrar a rota profile. Tá boa. Tá? Ou seja, eu tenho lá nessa rota simplesmente uma linha que faz isso aqui, ó. Ele exibe uma mensagem, tanto na dashboard quanto na profile. Ele simplesmente retorna essa palavrinha aqui com H1, né, com a estilização básica, tá? Beleza. Beleza. Então, isso aqui a gente viu. Legal. Aí, a gente tem aqui agora o sign-in. A gente vai ter o sign-in, o sign-up, né? O sign-in, para ele poder acessar a aplicação, e o sign-up vai ser uma página, digamos assim, de inscrição, que o usuário vai poder se inscrever para poder acessar os nossos conteúdos. Tá? Então, eu coloquei aqui dentro do sign-in, botei um retorno aqui, sign-in e tal. Muito bem. Mas observe que o acesso às rotas da aplicação é totalmente liberado, independente do usuário estar logado ou não. E o que faremos a partir de agora é o quê? A gente vai condicionar o acesso às rotas ao fato dele estar logado ou não. Esse é o lance. Então, cara, foca comigo aqui, pessoal. Se liga comigo aqui. Vamos iniciar criando um componente específico para route, na pasta routes. Então, a gente tem aqui, ó, dentro da pasta routes, olha, a gente tem aqui um componente route, onde criamos esse arquivo, né? Ou seja, ao invés de importar o route do React Router DOM, que é como a gente vinha fazendo, a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Então, olha, como estava aqui, ó, como a gente faz essa importação aqui, tá? Vamos lá. Nós iremos importar o nosso próprio route. Veja na indicação. Então, eu tenho aqui, ó, o nosso route. Eu vou mostrar no código para vocês. Eu tenho aqui o route. Eu tenho aqui route. Eu vou explicar já esse código para vocês. A gente vai falar sobre ele. Eu tenho o index também, que é onde a gente definiu as nossas rotas. Deixa eu ver quem está chegando aí. É o Fernando. Beleza, Fernando. Então, vamos lá, Fernando. Acompanha com a gente aí. Fica ligado aí, vamos lá. Estão comigo, né? Então, vamos lá. Vamos desenvolver isso aqui, pessoal. Vamos criar o nosso próprio route. Então, vamos lá. Tá ligado aí, Jonathan? Vamos lá. Vamos abrir na pasta routes, que é essa pasta aqui, ó, routes, o nosso route.js. E vamos iniciar importando. Então, aqui a gente vai fazer toda a construção. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse route.js? A gente vai fazer toda a construção que eu já tenho ela prontinha aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, muita concentração comigo aqui agora, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Vamos pegar essa parte inicial. Deixa eu capturar essa tela. Capturar essa janelinha aqui. Vamos lá. Vamos deixar ela salva aqui, a gente vai comentar sobre ela. Vamos lá. Então, vamos abrir na pasta routes. Temos aqui. Na pasta routes, o nosso route.js, que é o nosso arquivo. A gente inicia importando o React, lá na linha 1, uma vez que ele será, de fato, o nosso componente, claro. Vamos importar o route e o redirect. Route e o redirect. Eles vêm lá do React Router DOM. Observe que o redirect também é um componente.
conseguimos fazer redirecionamentos por meio do React Router DOM, utilizando um componente do React, o que é bastante interessante. Quer dizer, a gente pode utilizar essa estratégia, tá? De fazer esse redirect. Se vocês estiverem bons assim de memória, vocês vão se lembrar que quando nós usamos TimeLeaf, lá naquelas aulas de Java, lá no segundo período, a gente falou sobre o redirect também. Tá? Então, isso aqui não é uma propriedade dessa tecnologia. A gente já utilizava isso lá no Java, lá atrás. Tá? Exportaríamos uma função chamada route_wrapper. Iremos desestruturar as propriedades que esse componente recebe. Então, agora a gente vai trabalhar em cima dele. Tá? Então, vamos avançar. Vamos verificar quais as propriedades são passadas para as rotas. Então, vamos lá, gente. Ó. Vamos ficar de olho aqui. Ó. A gente tem aqui path, exect e component. São as propriedades que nós passamos. Podemos até utilizar outras, né? Então, aqui, ó, o path define qual é o caminho das rotas, digamos aqui, qual é a rota de fato, né? Qual o componente que está associado. Então, por exemplo, quando eu digito lá o /dashboard, ele associa o componente dashboard, que aponta lá para aquela nossa pages, na pasta dashboard, no nosso arquivo index.js. Tá? Assim, a gente define, por meio desse componente, quais são as páginas que a gente vai acessar. Quais são as páginas que as nossas rotas estão apontando. Esse exact aqui a gente usa, vocês se lembram, né? Porque se eu colocar o barra aqui, ele vai assumir qualquer coisa. Então, quando eu coloco barra, ele vai entender que esse barra vai ser exatamente o barra que vai nos direcionar para o sign-in. E o sign-in vai ser o nosso login. Tá? Então, fiquem ligados aí. Ó. Por enquanto, a gente tem isso aqui, ó, dentro da nossa routes, né? Beleza. Um componente que esse router vai receber é exatamente component. Deixa eu ver se o meu código aqui está de acordo. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse meu route wrapper aqui, ó, um dos componentes que ele vai receber é exatamente componente. Tá? E eu criei outras coisinhas aqui que a gente vai comentar à medida que a gente for avançando aqui na explicação. Então, vamos lá. Veja na segunda figura da página anterior, né, na seta 3, né, eu indiquei aqui quais são os componentes, né, as propriedades que a gente está utilizando. Path, exact e componente. E vamos chamá-lo de componente, linha 5. Coloquei aqui, ó, na linha 5. Com C maiúsculo. Nós já definimos com C maiúsculo para utilizarmos a sintaxe componente. Além disso, iremos obter uma outra propriedade que ainda não existe em nossas rotas, que se chama isPrivate, ou isPrivate, né? Eu coloquei aqui, ó, criei uma o segredinho, pessoal, está aqui, tá? Nesse isPrivate, eu coloquei aqui como false. Ou seja, vai ser essa propriedade que vai indicar para a gente se essa rota é privada ou não. Tá? E todo o restante das propriedades colocaremos numa variável chamada REST. Então, as outras propriedades que, porventura, a gente tiver lá no route, ela vai entrar tudo dentro desse REST aqui. Por exemplo, path, exact ou qualquer outra que nossa rota aceite será repassado para esse REST. Tá? Acompanha comigo. No final, a gente vai abrir um debatezinho sobre isso, tá? Então, essa propriedade isPrivate será passada nas rotas que forem privadas. Por exemplo, dashboard e profile. O cara poder acessar a área de trabalho da aplicação, ele tem que estar logado. Ele tem que estar autenticado. Para ele poder acessar a página de perfil, ele também tem que estar autenticado. Tá? Então, olha só. Acompanhe comigo aqui, olha, nas linhas 16 e 17. Essas duas rotas, que serão rotas, digamos, privadas, a gente vai colocar esse isPrivate.
vai indicar que ela é privada. Quer dizer, se o cara for tentar acessar essa rota aqui, ele vai ter que estar autenticado. Essa é a ideia. Tudo bem? Você vê que essas outras aqui, a de login não está privada. É óbvio que o cara vai para a tela de login, se ele não tiver acesso a uma rota privada. Ou então ele vai lá para o register, que é para se inscrever, né? Que é o sign up, tá? A página do sign up. Tá? Bom, continuando a codificação do route.js, iremos declarar uma variável chamada sign. Então, eu vou ter que copiar aqui, gente, porque não está de acordo com esse meu código, tá? Então, eu vou ter que copiar isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui. E a gente vai deixar essa captura aqui suspensa para a gente poder ir comentando sobre esse código, tá? Então, deixa eu selecionar aqui. Tudo bem? Está lá, selecionado. Bom, vamos lá, vamos continuar então. A gente declara uma... Deixa eu aumentar mais aqui. Não vai adiantar muito não, mas vamos lá. Eu vou lendo aqui para vocês, tá? A gente declara uma variável chamada sign, ali aqui na linha 9, ó, tá vendo? Ó? Sign. Eu já coloquei como true aqui, né? Ou seja, isso vai indicar se ele está logado. Está logado? Verdadeiro ou falso? Tá? Que irá armazenar a informação que indicará se o usuário está logado ou não. Por padrão, a gente vai colocar false, indicando inicialmente que o usuário não está logado. Coloquei true aqui, mas vamos colocar false, né? O cara, inicialmente, ele vai abrir a aplicação e não está logado. Agora que vem, pessoal, o charme da aplicação, olha só, dessa nossa estratégia. Olha só que interessante, ó. Em seguida, faremos a seguinte condição. Olha aqui, ó. Tá logo embaixo aqui, ó. Se o usuário estiver logado, se o usuário não estiver logado, ó, o not, ó, esse ponto de exclamação aqui representa o not, né? Se ele não estiver logado, e a propriedade for privada, ou seja, se aquela rota for privada, a gente redireciona o cara para o login. Não é lógico isso? O cara não está logado. E está acessando uma rota privada. Para onde que ele tem que ir, gente? Para a barra. Para a barra aqui, ó, login. Certo? Com isso, estou restringindo o cara. Tudo bem? Legal. Agora, olha. Em seguida, agora vamos para essa outra condição aqui, ó, dessas linhas 13 aqui, ó. Desculpe, na linha 15 a 17. Então, vamos lá. Ó. Em seguida, faremos uma nova condição. Se o usuário estiver logado, então, o usuário está logado. If sign, está logado. Se o usuário estiver logado e a rota não for privada, e a rota não é privada, ele será redirecionado para o dashboard. Cara, não faz sentido ele fazer... Se ele já está logado, não faz sentido ir para o login, né? Ele já está logado. Então, se ele estiver logado, o que eu faço? Eu mando ele lá para o dashboard, que é a área de trabalho, aquela tela, digamos, a tela principal, né, da aplicação. Tá? Pois não faz sentido ele tentar fazer o login na aplicação novamente. Né? Ou então o cadastro, né, a inscrição, uma rota que não precisa fazer autenticação. Essa rota de inscrição, que é o sign-up, é a rota que ele vai fazer a autenticação, que a gente vai chamar de register. Nestes casos, ele será redirecionado para o dashboard. Tá? Então, ó, redirect, olha o redirect em ação. Redirect to barra, no primeiro caso, e agora redirect to barra dashboard. Tá? Legal. No entanto, se ele passou nas duas condições, agora eu volto aqui, ó. Ele passou nessa primeira, das linhas 11 a 13, e ele passou nas linhas 11, 15 a 17. O que eu faço? Olha,
se ele passou nas opções sem entrar em nenhuma delas, por exemplo, ele está logado ou acessando uma rota privada, dashboard, por exemplo. O programa irá retornar o route do próprio React Router DOM, tá? Que é exatamente a página onde ele estava. Tá? E a gente copia todas as propriedades recebidas do REST e atribuiremos o componente, o próprio componente. É o que a gente faz aqui, ó. A gente atribui no próprio componente o REST, que é onde estão aquele restante das propriedades. Tá? Mas o segredinho mesmo está nesses redirecionamentos que a gente faz aqui embaixo. Tá? Legal. Bom, uma outra coisa que é interessante a gente fazer, e eu já coloquei aqui, olha, eu já venho comentando isso com vocês há um tempo atrás, né? A gente definir tipos, né? A gente pode definir tipos para esses componentes que a gente está utilizando. Tá? Como, por exemplo, olha, sem a gente ficar nos prendendo muito a esses detalhes, que eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, a nossa propriedade is private, eu vou definir que ela, por padrão, ela tem uma propriedade. Ele tem uma propriedade, digamos assim, que nós chamamos, atribuímos falso para ele, né? Ou seja, é uma propriedade booleana. Tá? Então, é interessante a gente utilizar isso aqui. Como, por exemplo, também, os elementos, as funções, eles sempre são requeridos. Tá? Aqui no isPrivate, eu digo que ele é um booleano, tá vendo? Prototype, boolean. Tá? Então, é interessante usar esse recurso aqui também, como boa prática, né? Legal. E aqui eu faço a definição dos prototypes. Aqui eu coloquei os comentários, tá? Esse código eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Que é um pouquinho daquilo que eu acabei de comentar com vocês, tá? Agora vamos para o que interessa. Vamos abrir o index.js da pasta routes. Olha, aqui na pasta routes, index.js, e importar a parte do route, lá na linha 3, olha. Ou seja, agora eu estou utilizando esse route aqui, que a gente acabou de definir, ou seja, é onde eu vou fazer as restrições com relação ao acesso às nossas rotas. Então, olha, eu indico, eu estou importando o route de dentro desse meu arquivo route.js, tá? Uma vez que eu estou dentro do meu index, né? Eu estou dentro desse index, eu estou na mesma pasta do routes.js, tá? E não mais eu vou utilizar o React Router DOM. Ok? Legal, como ele estava aqui inicialmente, né? Aqui na linha 2, tá? Então, vamos lá. Agora, daqui para frente, todo o controle vai estar voltado ao meu route. Está aqui. Legal. Então, vamos avançar aqui. Olha, vamos fazer um teste. Observe que digitaremos na URL a rota dashboard. Então, se eu colocar aqui, ó, localhost 2.3.barra-dashboard, teoricamente, o que vai acontecer? Eu tenho aqui dashboard, ele tem que retornar essa palavrinha aqui, ó. Afinal de contas, essa rota ela só retorna essa frase. Claro que aqui vai estar a nossa área de trabalho, né, e tal. Mas, por enquanto, estou retornando só essa palavrinha dashboard. Então, teoricamente, se eu fiz isso aqui, ó, localhost 2.3.000/dashboard, vamos lá. Vamos ver aqui no nosso index. Olha aqui, ó. Path, dashboard, chama o componente dashboard. Quer dizer, se a rota que o cara digitar lá, depois do localhost 2.3.000, se eu tiver lá o /dashboard, ele vai chamar o componente dashboard. E o que tem o componente dashboard? Olha aqui, ó, o index dele, ó, ele retorna o dashboard. Só que, agora, eu disse para vocês que ela é privada. Então, agora ela vai cair naquelas condições que existe lá no route. Só que, olha o que a gente faz aqui, ó. Aqui no nosso código, dentro desse route, ó,
Eu estou colocando esse sign como true. Eu vou colocá-lo como false. Não, eu vou colocar como se eu tivesse logado, tá? True. Estou logado. Ó, vou salvar. Estou logado. Se eu estou logado, o que eu vou fazer? É o seguinte, ó. A rota é privada. Eu estou logado. Então, venho aqui, ó. Vou chamar a rota dashboard. Consegui acessar. Consegui acessar por quê? Porque eu estou logado. Eu disse aqui, ó, nesse meu if aqui, ó, esse sign é true. Tá? Agora, eu vou colocar esse sign aqui como false. Salvei. E aí, eu vou cair na seguinte condição. Eu vou chamar minha rota dashboard. Qual dessas linhas que eu vou cair aqui, ó? Se eu não estiver logado, eu não estou logado, tá falso. E a rota é privada, olha, a rota dashboard, vamos voltar aqui, ó. A rota dashboard, ela é privada. E o que ele vai fazer, então? Qual que vai ser o comportamento da aplicação? Ele vai me redirecionar para a barra. E quem é a barra? Quem é a barra? Vamos ver aqui, ó. A barra, ele me joga lá para o sign-in. O sign-in é a tela de login. Aqui, ó, sign-in, ele vai mostrar o login. Então, esse vai ser o comportamento. Então, vamos lá. Venho na aplicação, ó. Vou colocar aqui o barra dashboard. Dei Enter, ele me redirecionou para o login. Por quê? Por que ele me redirecionou para o login? Por quê? Porque eu sign false, eu não estou logado e a minha rota é privada. Tudo bem? Eu estou recebendo esse componente private. Tá? Legal. Então, vamos fazer o seguinte aqui agora, olha. Se ele tiver logado e a rota não é privada, vamos pegar uma rota aqui, vamos pegar esse sign-up. Vamos pegar esse sign-up aqui, ó. Para eu entrar nesse sign-up, qual que é a rota? Vamos ver aqui, ó, no index. A rota é register. Então, eu vou digitar o register. Essa rota não é privada, tá? Eu estou logado. Ou melhor, eu não estou logado, né? Agora eu vou logar. Vou colocar aqui, ó, routes. Vou colocar que eu estou logado. True. Ctrl S. Então, eu quero cair nessa condição aqui, ó. Eu estou logado e a minha rota não é privada. Eu tenho que ser direcionado para o dashboard. Então, vamos lá. Venho aqui, ó. Vou colocar aqui barra register. Enter. Ó, fui para o dashboard. Então, quando eu digito register, ele me direciona para o dashboard. Aqui, ó. O dashboard. Por quê? Vamos repetir essa explicação. Olha só. Eu tenho aqui, ó, no index, eu tenho o quê? Eu tenho a rota barra, que é a rota de login. Esse componente aqui é o sign-in, é o login. Sign-in, ó, retorna ao login. Legal. Eu tenho a rota register, que vai me direcionar para o sign-up. O sign-up vai ser uma tela de inscrição para o usuário, digamos, vou me inscrever no seu site, tá? Vou entrar nessa tela de inscrição aqui. Só que pensem comigo, eu já comentei sobre isso, vou repetir. Pensa comigo o seguinte, olha só. O cara está logado. Ele já está autenticado. Se ele já está autenticado, ele está inscrito na página, ele já está inscrito no site. Não faz sentido ele entrar na tela para se inscrever. Então, nesse caso, eu vou redirecionar esse cara para o dashboard. Certo? Sempre que ele tiver logado e acessar uma rota que não for privada, que no nosso caso aqui, por enquanto, nós temos as rotas register e login, ele vai ser jogado para o login. Tá? Agora, se eu estou logado, se a rota for privada, olha, eu não tenho nenhuma restrição. Ele pode entrar tanto no dashboard como no profile. Aqui, ó. Ele pode entrar tanto dentro do dashboard. Ó, chamei a rota dashboard. Estou lá. Vou chamar a rota aqui profile.
Profile. Ah, beleza, eu estou logado, estou dentro. Posso acessar as rotas privadas. Agora, no momento em que eu voltar aqui, vou lá no meu routes e vou colocar aqui sign false, vou salvar, olha, o que acontece? Se eu tentar acessar ou a rota profile ou a rota dashboard, eu serei sempre direcionado para a tela de login. Ok? Legal. Então, o segredinho está aqui, ó. Tá? O segredinho está aqui. Com isso, a nossa aplicação se encerra aqui, ó, até essa aula, né? O que eu fiz foi exatamente mostrar isso para vocês. Fiz alguns testes mostrando para vocês esses acessos, né? E sempre alterando aqui a nossa variável, né? Aquela nossa variável, colocando aqui no sign true ou false, tá? Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Tá legal? Então, gente, vamos lá. No nosso encontro de hoje, nós falamos principalmente sobre rotas privadas. Então, a partir de agora, a gente já tem uma estratégia muito bem definida para permitir que os usuários acessem as nossas rotas privadas ou não. Tá? Então, agora o nosso trabalho, assim, do jeitinho que está aqui, vocês vão aproveitar isso para o nosso trabalho. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa, antes da gente encerrar esse momento da explicação aqui, que é o seguinte, esse videozinho aqui, ó, esse videozinho, que é aquela nossa primeira aula, onde a gente fez uma revisão de back-end e de front-end. Então, nessa aula aqui, o que a gente fez? A gente criou um front-endzinho, uma telinha, né, onde o usuário preenchia um formulário e, de acordo com a API, ele retornava o resultado. Esse front-end aqui, ó, que eu quero que vocês trabalhem em cima dele. Tá? Então, olha, esse videozinho aqui, ó, eu vou editar esse vídeo, vou pegar o URL desse vídeo aqui, ó, e vou colocar no chat. Tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Tá? Esse vídeo, que, por sinal, é naquela nossa... Olha, deixa eu dar uma... Estou procurando dar pausa nisso aqui. Deixa eu aguardar aqui. Estou dando umas travadas aqui no meu navegador, não sei o que é. Está travando aí, pessoal? Está travado aí, não? Vocês conseguem me visualizar numa boa? Está enxergando na boa? Boa. Fabrício? Boa noite, amigão. Então, vamos lá. Ó. Eu não sei por que aqui está dando umas travadas aqui no meu navegador, mas o fato é que... Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Olha aqui, gente, ó. Essa aqui... Atenção aí, Lucas. Atenção aí, Lucas. Atenção. Fica ligado aí. Aqui, ó. Programação Web 3, tá? Esse aqui é o link das nossas aulas. Inclusive, essa de hoje vai entrar aqui. A primeira, tá? É a primeira, ó. Programação e Design Web 3, 2023, revisão, projeto Node, Back-end e React Front-end. Então, essa parte do React que eu quero que vocês estudem, tá? A gente pode utilizar variáveis de estado para poder fazer a parte de entrada de dados. Vai ser uma tela de login. Eu quero que vocês exercitem nisso. Esse é o trabalho de vocês, tá? Aquela nossa API está prontinha, inclusive o trabalho de vocês já mostrou isso. Você vai verificar se o cara tem acesso ou não. Se ele vai poder acessar as rotas privadas ou não. Esse é o lance, olha. Esse é o lance da aplicação que vocês vão construir. Se o cara tiver logado, não tiver logado, ele vai para a página de login. Se ele tiver logado, ele vai acessar as outras páginas.
a dashboard e profile, por exemplo, tá? Então, esse é o trabalho que eu quero que vocês desenvolvam, tá? A aplicação até esse ponto e vocês vão criar lá criar aqui um formulário para o cara poder digitar o usuário e senha. E se ele passar na API, se ele conseguir logar por meio da API, você libera as rotas privadas para ele, tá? Esse é o trabalho. Para não estender muito o vídeo, eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui e a gente continua conversando sobre o trabalho depois desse momento. Tá legal? Porque o conteúdo foi apresentado e essa parte de rotas privadas, e o Reactotron é uma coisa que a gente vai utilizar no decorrer das aulas para a gente poder fazer aí a depuração do nosso código. Tá legal? Muito bem, vou encerrar por aqui a gravação e a gente continua discutindo o restante das próximas atividades, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação. Ou melhor, deixa eu primeiro... Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu primeiro parar aqui a apresentação. Agora sim, agora eu vou interromper aqui a gravação, pessoal. Valeu, turma.